Tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao bom Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao bom Deus eu quero agradecer e aproveitar
Para mim é uma grande alegria poder transmitir esse vídeo. Quero deixar um abraço a todos os pais que estarão assistindo esse vídeo, escutando essa mensagem, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu também sou pai, então me considero um daqueles que poderão ser homenageados nesta semana. Que grande privilégio poder ser pai. E eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. E entre tantos textos que poderíamos trazer, o Salmo 23, quero crer, pode ser perfeitamente aplicado para aquilo que nós poderíamos tirar como lições para nós neste momento. Eu gostaria de falar hoje sobre o pai pastor. Há muitas semelhanças na Bíblia, e quando nós olhamos aquilo que um pai faz e aquilo que um pastor faz, nós, para falar a verdade, podemos ver qual é a postura ideal de um pai. A postura correta de um pai é ser também um pastor. Nessa hora, então, eu gostaria de falar sobre ser pai pastor. Há muitas lições que nós poderíamos tirar, e o Salmo 23, então, ele nos tira ou nos mostra algumas coisas sobre isso. O que significa ser pai pastor? Então, veremos em primeiro lugar que um pai pastor é aquele pai que tem, assim, um comportamento que ele traz paz na presença do lar e na presença dos filhos. A Bíblia nos fala: deitar-me faz em verdes pastos. Bom, é claro que esse é o versículo 2, mais o versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, e esse pastor então me faz deitar em verdes pastos. Como que muitos lares, perceba, eles estão em constantes turbulências, não é verdade? Em constantes lutas, provas. Provas estas que o próprio mundo já traz mesmo. Então ninguém melhor do que o próprio líder, do que o próprio pai, ser um pastor nesta hora que traz paz. O salmista aqui disse que o seu pastor, ele leva as suas ovelhas, ele leva-o para deitar em verdes pastos. Então, ser pai, pastor, é isso. É quando você traz paz dentro do seu lar. Você faz o possível para que não haja brigas, discussões, guerras. Quantos maridos, eles até de uma maneira negligente, eles entram em conflitos escandalosos dentro do lar, no relacionamento com a sua esposa e até mesmo na educação assim inapropriada dos seus próprios filhos. Ser pai pastor é quando ele traz paz ao lar. Isso não significa não ser firme, não significa não ser duro, não ser líder, mas significa ser um pacificador do lar. Pai pastor é quando ele traz paz. Pai pastor é quando ele tem também uma postura correta, uma postura de liderança. Diz o verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. A palavra justiça na Bíblia, ela de certa forma, ela é sinônimo daquilo que é correto, daquilo que é a verdade. Então, em segundo lugar, nós vemos que o pai pastor, ele tem uma postura correta. Acima de tudo, sabe o que ele é? Ele é um exemplo. Sabe, infelizmente, muitos filhos não poderão nunca seguir o exemplo dos seus pais, justamente porque eles não têm tido uma postura correta. Não somente dentro do lar, mas às vezes até também fora do lar. O pai pastor é aquele que é pacificador, é aquele que tem uma postura correta. O pai pastor também é aquele pai presente. O verso 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, que bênção quando os pais eles se fazem presentes na vida dos seus filhos. E quando nós falamos sobre presença, não somente é presença física. Eu sei que muitos pais eles dormem dentro de casa, muitos pais eles se assentam na sala da sua casa, mas não é uma presença significativa, não é uma presença de influência, não é uma presença espiritual. Um pai presente não é aquele apenas que enche a geladeira ou a despensa de comida. Um pai presente ele é muito mais do que isso. É um pai que dá carinho, dá amor, ele dá a risada, ele dá o passeio, ele dá a conversa, ele dá o entendimento, ele dá a oração, ele dá o conselho. Acima de tudo, ele é um pai presente em todas as esferas da paternidade.
Se preciso for, ele usa a vara. A Bíblia fala aqui justamente sobre isso, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é sinônimo de disciplina e o cajado é sinônimo de amor. Portanto, o pai pastor é aquele pai presente. E eu termino dizendo nessa pequena mensagem, incentivando você a ser um pai pastor, é que o pai pastor também é um pai de participação em meio às dificuldades. Porque o verso 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só que grande bênção. Agora nós vemos que o nosso grande Pai Celestial, ele também na presença dos inimigos, na presença das lutas e das provas e dos vales da sombra da morte, como o próprio Salmo 23 diz, ele é um Pai que prepara uma mesa. De certa forma nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que este Pai, ele é um Pai que ele está assim ciente das dificuldades, mas acima de tudo ele está preparando a mesa para que ainda aquele lar possa estar passando pela dificuldade, ou mesmo que enfrentando a dificuldade e suprindo também, porque mesa é sinônimo de suprimento, suprindo espiritualmente, materialmente, as necessidades daquele lar. O pai pastor. Hoje à noite, ou pelo menos nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, é essa lição que eu quero deixar tão simples para você, que possamos, dentro, é claro, das devidas proporções, possamos seguir o nosso Pai Celestial e almejar, querer ser como Deus é para nós, querer ser, assim, um exemplo para os nossos filhos de paternidade, sendo, acima de tudo, um pai pastor. Você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, você é um pai pastor? Ou você está sendo apenas um pai? O pai pastor, então, ele tem um espírito de paz. O pai pastor, ele tem uma postura certa. O pai pastor, ele é presente. E o pai pastor, ele também tem uma participação diante das dificuldades e lutas e provas que o lar enfrenta. Uma participação sábia, uma participação efetiva, uma participação espiritual. Que Deus abençoe o Dia dos Pais de todos esses que estão escutando esta mensagem e que você possa fazer neste momento, neste dia, nesta hora, esta oração. Senhor Deus, me ajude a ser um pai pastor. Deus abençoe a sua vida.